Ester, do capítulo 4 ao capítulo 7. Quando Mordecai soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco e cinza, e saiu pelo meio da cidade, clamando com grande e amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, pois ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a ordem do rei e o seu decreto, havia entre os judeus grande pranto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em saco e em cinza. Quando vieram as moças de Ester e os eunucos lhe o fizeram saber, a rainha muito se entristeceu e enviou roupa para Mordecai, a fim de que, despindo-lhe o saco, lhe a vestissem. Ele, porém, não a aceitou. Então, Ester mandou chamar Ataque, um dos eunucos do rei, que este havia designado para a servir, e o mandou ir ter com Mordecai para saber que era aquilo, e por que era. Ataque, pois, saiu a ter com Mordecai à praça da cidade, diante da porta do rei. E Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã prometera pagar ao tesouro do rei pela destruição dos judeus. Também lhe deu a cópia do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que mostrasse a Ester e lhe a explicasse, ordenando-lhe que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e lhe fizesse súplica ao seu povo. Veio, pois, Ataque e referiu a Ester as palavras de Mordecai. Então falou Ester a Ataque, mandando-o dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que, para todo homem ou mulher que entrará à presença do rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, a menos que o rei estenda para ele o cetro de ouro, para que viva. Mas eu já há 30 dias não sou chamada para entrar a ter com o rei. E referiram a Mordecai as palavras de Ester. Então Mordecai mandou que respondessem a Ester: não imagines que, por estares no palácio do rei, terás mais sorte para escapar do que todos os outros judeus. Pois, se de todo te calares agora, de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino? De novo, Ester mandou-os responder a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que isso não é segundo a lei. E se eu perecer, pereci. Então Mordecai foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenara. Ao terceiro dia, Ester se vestiu de trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio do rei, defronte da sala do rei. E o rei estava assentado sobre o seu trono, na sala real, defronte da entrada. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Ester, que estava em pé no pátio, ela alcançou o favor dele. E o rei estendeu para Ester o cetro de ouro que tinha na sua mão.
Ester, pois, chegou-se e tocou na ponta do cetro. Então o rei lhe disse: O que é, rainha Ester? Qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Ester respondeu: Se parecer bem ao rei, venha hoje com Amã ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei: Fazei Amã apressar-se para que se cumpra a vontade de Ester. Vieram, pois, o rei e Amã ao banquete que Ester tinha preparado. De novo disse o rei a Ester, no banquete do vinho: Qual é a tua petição? E ser-te-á concedida. E qual é o teu rogo? E se te dará, ainda que seja metade do reino. Ester respondeu, dizendo: Eis a minha petição e o meu rogo. Se tenho alcançado o favor do rei, e se parecer bem ao rei conceder-me a minha petição e cumprir o meu rogo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme a palavra do rei. Então, naquele dia Amã saiu alegre e de bom ânimo. Porém, vendo Mordecai à porta do rei, e que ele não se levantava nem tremia diante dele, Amã se encheu de furor contra Mordecai. Contudo, Amã se refreou e foi para casa. Enviou e mandou vir os seus amigos, e Zeres, sua mulher, e contou-lhes Amã a glória de suas riquezas, a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o havia exaltado sobre os príncipes e servos do rei. E acrescentou: Tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que preparou, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Todavia isto não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mordecai sentado à porta do rei. Então lhe disseram Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: Faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela seja enforcado Mordecai. E então entra alegre com o rei para o banquete. E este conselho agradou a Amã, que mandou fazer a forca. Naquela mesma noite, fugiu do rei o sono. Então ele mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mordecai tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado tirar a vida ao rei Assuero. E o rei perguntou: Que honra ou dignidade foi conferida a Mordecai por isso? Responderam os moços do rei que o serviam: Coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: Quem está no pátio? Ora, Amã acabara de entrar no pátio exterior do palácio real para falar com o rei, a fim de que se enforcasse Mordecai na forca que lhe tinha preparado. E os servos do rei lhe responderam: Eis que Amã está esperando no pátio. E disse o rei que entrasse. Amã, pois, entrou. Perguntou-lhe o rei: Que se fará o homem a quem o rei se agrada honrar? Então Amã disse consigo mesmo: A quem se agradaria o rei honrar mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: Para o homem a quem o rei se agrada honrar, sejam trazidos trajes reais que o rei tenha usado, e o cavalo em que o rei costuma andar,
e ponha-se-lhe na cabeça uma coroa real. Sejam entregues os trajes e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam deles aquele homem a quem o rei se agrada honrar, e façam-no andar montado pela praça da cidade, e proclamem diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma os trajes e o cavalo como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não deixes falhar coisa alguma de tudo quanto disseste. Amã, pois, tomou os trajes e o cavalo, e vestiu a Mordecai, e o fez andar montado pela praça da cidade, e proclamou diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei. Porém Amã se recolheu a toda a pressa para sua casa, lamentando-se e de cabeça coberta. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, diante de quem já começaste a cair, é da linhagem dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente, cairás diante dele. Enquanto estes ainda falavam com ele, chegaram os eunucos do rei, e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Entraram, pois, o rei e Amã para se banquetearem com a rainha Ester. Ainda outra vez, disse o rei a Ester, no segundo dia, durante o banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Ester? E ser-te-á concedida. E qual é o teu rogo? Até metade do reino se te dará. Então respondeu a rainha Ester e disse: ó rei, se eu tenho alcançado o teu favor, e se parecer bem ao rei, seja-me concedida por minha petição a minha vida, e, pelo meu desejo, a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e exterminados. Se ainda por servos e por servas nos tivessem vendido, eu teria me calado, ainda que o adversário não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é e onde está esse, cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Ester: um adversário e inimigo, este perverso Amã. Então Amã ficou atemorizado perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e entrou no jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Ora, o rei voltou do jardim do palácio à sala do banquete do vinho. E Amã havia caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura quereria ele também violar a rainha perante mim na minha própria casa? Ao sair essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei:
Eis que a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mordecai, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram-no, pois, na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.